Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Nick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou aqui neste momento para falar sobre o filme Madame Teia. Eu fui assistir esse filme há uns 2 dias atrás com o bebezão, tem um vlog aqui, se vocês quiserem vocês podem assistir. Eu quero falar um pouco sobre esse filme, a nota que eu dei para esse filme e por que eu dei essa nota, e vou detalhar algumas cenas para explicar para vocês, porque muitas coisas ficaram muito fora do universo do que nós estávamos esperando, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, vamos que vamos! Pessoal, primeiro ponto, a atuação. Cara, eu não tenho absolutamente nada a reclamar da atuação de nenhum dos personagens. Nem da Sydney Sweeney, nem da Dakota Johnson, nem do Adam Scott. Todos os atores atuaram muito, mas muito bem. Até, não só os principais, mas até os coadjuvantes. Também não tenho absolutamente nada a reclamar. A atuação pra mim foi impecável. Segundo ponto, ambientação. Eu gostei muito dos detalhes que a Sony usou, porque o filme se passa em 2003. Então era necessário pegar elementos de 2003 e colocar nesse filme. Então, pôsteres, as músicas, por exemplo, a música Toxic da Britney Spears, colocaram lá no filme. Também um cartaz da Beyoncé em 2003. Então, tipo assim, eles foram muito detalhistas nesse ponto. Então, cara, isso foi muito importante. Então, no quesito da ambientação, pra mim também não tenho nada a reclamar. Terceiro ponto, CGI. Cara, o gráfico do filme tá muito bom. Também tá impecável. Principalmente nas cenas que eram um pouco mais fantasiosas, tá ligado? Na questão das Mulheres-Aranhas e tal. Eu ainda vou falar sobre isso. Então, tipo assim, cara, o CGI pra mim também tá muito bom. Principalmente o CGI do Ezequiel Sims, cara. Que, cara, eu gostei pra caramba dele andando na parede, batendo nos outros. A cena dele, que aparece até no trailer, que ele dá um mortal no teto e fica de pé no teto e lança uma das Mulheres-Aranhas. Cara, aquilo foi um CGI muito bom. Então, pra mim, esses 3 pontos eu não tenho nada a reclamar. Atuação, ambientação e CGI. Pra mim, o que quebra o filme foi justamente o roteiro. E é nisso que a gente vai falar agora. O filme se inicia com a mãe da Cassandra Webb indo para o Peru procurar uma aranha que em lendas dava poderes aos Las-Aranhas, que eram os protetores da floresta. Ela queria usar o seu veneno para curar pessoas, principalmente a Cassandra, que tem um problema chamado miostenia grave, que é igualzinho nas HQ. O Ezequiel Sims estava fazendo a sua segurança, e quando ela encontra a aranha, ele a mata e leva por ganância para poder enriquecer. E ele enriquece através dessa aranha. Provavelmente os poderes do Ezequiel vieram dessa aranha, mas com um custo. Todas as vezes que ele dorme, ele sonha que as Mulheres-Aranhas o matarão futuramente. Basicamente, esse foi o preço por ele profanar aquela aranha, e principalmente aquele lugar que era sagrado. Os Guerreiros-Aranhas da Floresta levam a mãe da Cassandra até um local sagrado e dizem que estarão lá quando a filha dela nascer, e fazem uma aranha da mesma raça que o Ezequiel Sims roubou morder a sua mãe ainda grávida, para que os seus poderes passem para a Cassandra, ainda na barriga da mãe, alguns segundos antes dela nascer. Depois corta para ela trabalhando como socorrista, trabalhando junto com o tio Ben. E através de um acidente de carro que ela vai socorrer, ela acaba caindo no carro dentro da água. E ao ser socorrida, seus poderes despertam, já que seu nascimento foi dentro da água. E é daí pra frente que ela começa a ter aquelas pré-cognições, ou seja, ela começa a repetir a mesma cena várias vezes. Algo que não ficou muito bem explicado, porque a gente nunca sabia se ela estava realmente voltando no tempo para tentar de novo ou se ela estava vendo à frente, ou seja, tendo essas pré-cognições. Não ficou explicado. Claro que para quem lê as HQs sabe que é a pré-cognição. Mas, cara, no filme ficou muito mal explicado. Na verdade, não ficou nada explicado. Cara, só que o problema é que há inúmeros pontos complicados nesse filme, porque numa das primeiras imagens vazadas, que eu já fiz alguns vídeos aqui atrás, vazou uma imagem que aparecia uma banca de jornal em que estava dizendo que um cara entra num prédio pegando fogo e salva uma criança. Ou seja, isso acontece no Homem-Aranha do Tobey Maguire, Homem-Aranha 2. Só que o tio Ben do Tobey Maguire, ele não era socorrista. Ele era eletricista. Ele até diz que depois de 35 anos como eletricista, ele é demitido e ele tá procurando emprego. Isso tá no primeiro filme. Só que aí não faz o menor sentido, sabe? Porque, caramba, se o tio Ben do Tobey Maguire era eletricista e nesse filme ele é socorrista, é muito possível que não seja o mesmo tio Ben. Na verdade, é muito lógico que não seja. Tudo bem que essa banca de jornal, se não me falha a memória, não apareceu no filme, provavelmente foi retirado. Mas, tipo assim, não dá pra saber muito bem de que universo ela é. E se ela é, sinceramente, de um universo de um dos 3 Homens-Aranhas, que é algo muito complicado. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Num dos vídeos passados que eu fiz sobre Madame Teia, eu vi que tava tendo um chá de bebê. E eu adivinhei, acertei essa teoria,
dizendo que esse chá de bebê era do Peter. Só que em momento algum foi citado o nome dele, só o nome da sua mãe, Mary Parker, e do seu pai, Richard. Um outro ponto que pra mim também foi péssimo é que no trailer apareceu elas, as Mulheres-Aranhas, vestidas de Mulheres-Aranhas. Só que aí chega no filme, elas não se vestem. São só flashbacks de um futuro que ainda vai acontecer. Ou seja, elas ainda não são Mulheres-Aranhas no filme. E como elas não se transformaram em Mulheres-Aranhas, o Ezequiel não morreu no final do filme. Porque tem muita gente que pensa, mas ela mudou o futuro várias vezes. Não, ela viu várias possibilidades. Mas isso não significa que na possibilidade que as Mulheres-Aranhas saiam vivas, ele tenha morrido. Eu acredito que o Ezequiel Sims ainda não morreu. Porque no final do filme deu a entender que ele morreu, mas cara, ele não morreu, ele tá vivo. E ainda vai dar muita dor de cabeça. O início do filme foi muito bom, mas ele deu uma queda brusca. E o motivo foram as faltas de explicações. Tudo estava acontecendo muito rápido, de modo muito jogado. Por exemplo, o Ezequiel Sims, ora estava de terno e ora estava de uniforme. E não explica a procedência do uniforme. Se ele pode conjurar, o uniforme ele aparece se ele sai de dentro do corpo, da pele, ou se está debaixo do terno. Ou como ela usa os seus poderes, se ela está tendo pré-cognição na repetição das cenas ou se ela está, de certa forma, voltando no tempo impedindo o que estava acontecendo. Não teve a menor explicação para absolutamente nada disso. E o outro ponto foram todas as referências diretas sobre o universo do Homem-Aranha foram retiradas. Havia apenas referências superficiais, mas não objetivas. Como eu já disse, o chá de bebê, uma das Mulheres-Aranhas, que é a Matt, ser a sobrinha do JJ Jameson. E cara, sobre o Tio Ben, eu achava que o ator Adam Scott seria o marido da Cassandra Webb, chamado Jonathan Webb. Mas era realmente o Tio Ben. E surgiu uma ínfima possibilidade de eles terem feito sucessagens, sabe como é? Após ele ter dito que conheceu alguém legal e com certeza é a tia May. Então pareceu sinceramente que eles dois têm aquele lance de sucessagem de vez em quando, sabe? Aquelas crocâncias, tá ligado? As Mulheres-Aranhas são conectadas pela Teia da Vida, então por isso que os seus caminhos se cruzam. O Ezequiel rouba uma tecnologia da NSA, tipo o Olho de Deus dos Velozes e Furiosos, para encontrar as 3 futuras Mulheres-Aranhas. E a Cassandra acaba vendo vários futuros com as 3 sendo mortas e as salva do Ezequiel. A polícia acaba achando que a Cassandra sequestrou as meninas e começaram a jogar no rádio que ela as sequestrou. A personagem Matt Franklin, que é uma das Mulheres-Aranhas, diz que vai ligar para o seu tio Jonah, sobrinha do JJ Jameson. Outro motivo para eu achar que agora ela é do universo do Andrew Garfield. Por quê? Porque o JJ Jameson do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele é branco. E o JJ Jameson do Aranha do Tom Holland também é branco. O único JJ Jameson que não aparece é o do Andrew Garfield. No filme The Amazing Spider-Man 2, aparece o Andrew Garfield do Aranha, mandando uma imagem do Homem-Aranha para o Daily Bugle, que é o Clarim Diário. E aí ele até reclama, falando que a foto é horrível, alguma coisa assim. Mas a gente não vê ele, tá ligado? Então, tipo assim, já que ela é pretinha, no meu ponto de vista, o JJ Jameson dessa realidade também pode ser negro, já que é tio dela. Então, se for realmente sobrinha de sangue e tal, não é o JJ Jameson nem do Tobey e nem do Tom Holland. É claro que é uma teoria bem superficial, mas, cara, de certa forma, faz sentido. E então, a Cassandra precisa deixar as meninas com o Ben por um tempo para ela conseguir ir até o Peru e descobrir tudo o que houve com a sua mãe. Então, as 3 meninas ficam tanto com o tio Ben quanto com a Mary Parker, porque o Richard, pai do Peter Parker, estava viajando a trabalho. A descoberta sobre o passado dela e tudo foi meio que jogada nesse sentido, mas o suficiente para ela saber o que ela tem que fazer. Ela tem que fazer, então, tipo, cara, o filme todo, quer dizer, até a metade do filme tava bem, só que o filme tá indo assim, aí o filme faz isso aqui, ó, e continua. Teve uma queda brusca. Aí tudo foi jogado. Então, tipo assim, nesse ponto ficou meio chato. Por isso eu acabei dando uma nota 4 pro filme. Pra mim o filme foi nota 4. Se tivesse explicações melhores, poderia chegar a um 5, talvez até um 6. Se as Mulheres-Aranhas aparecessem com uniforme, sendo transformadas em Mulheres-Aranhas, como apareceu no trailer. Então, cara, eu tive que dar uma nota 4 pro filme. Só que, por outro lado, pra mim, ficou melhor do que Morbius. Todo mundo falou que, nossa, Morbius ficou muito melhor, que saudade de Morbius. Não, cara. Morbius teve muitas mais pontas soltas que não foram costuradas do que esse filme. Esse filme teve mais pontas soltas costuradas do que Morbius. Então, pra mim, esse filme tá melhor do que Morbius. Inclusive, tem outras pessoas por aí que estão falando que Madame Teia ficou melhor do que Capitão América ou Soldado Invernal. Cara, tudo bem que não é o melhor filme do Capitão América, mas Capitão América é a melhor trilogia da Marvel. Então, cara, com o cara falar que Madame Teia ficou melhor do que Capitão América e Soldado Invernal, desculpa. Pra mim, tá entrando uma questão de posicionamento político envolvido, que pra mim não faz o menor sentido. Pra você julgar se o filme é bom ou ruim, além da sua opinião, você tem que ser imparcial, cara.
Esse é o meu ponto de vista. É lógico que Madame Teia não ficou melhor do que o Soldado Invernal. No final, ela salva as meninas do Ezequiel, fica cega devido a um acidente num prédio com fogos de artifício e a sua miostenia a põe numa cadeira de rodas. Ela ter ficado cega com fogos de artifício bater no olho dela até fez sentido, legal. Ela começou a se enquadrar com a Madame Teia das HQs. Só que num ponto, em nenhum momento do filme ela tinha problemas com a miostenia grave dela. Em nenhum momento. Ela nunca deu a entender que, ai, meu braço tá doendo, ai, minha perna, ai, eu não tô conseguindo andar. Nenhum momento. E aí, do nada, no final do filme, ela fica paralítica numa cadeira de rodas. Ou seja, do nada, a miostenia dela ataca. Tipo assim, esse ponto também não fez o menor sentido. Se o filme tivesse dado indícios que ela ia ficar na cadeira de rodas, pô, legal, interessante. Mas não deu nenhum indício e do nada ela tá na cadeira de rodas. Sabe? Esse ponto, mais um ponto, porque a nota 4 não fez muito sentido. Mas pelo menos em certo ponto ela começa a se enquadrar com a Madame Teia das HQs. E uma coisa muito interessante sobre essa Madame Teia é que ela consegue tirar a áurea dela do corpo e colocar várias auras dela em vários lugares. E essa aura consegue tocar no corpo físico, então ela consegue ajudar pessoas. Então, por mais que ela esteja numa cadeira de rodas, presa em casa, ela consegue tirar a áurea dela do lugar e ajudar as Mulheres-Aranhas. Isso, cara, pra mim foi um ponto muito interessante. Uma das personagens, que é a Aranha, ela teve o seu pai deportado. A mãe da Julia Carpenter está doente e ela foi mandada pra morar com o pai, com a madrasta e com o meio-irmão que não aceitam ela. E os pais da Matt vivem viajando e deixam ela morando em casa só com a empregada. Então a Cassandra Webb leva elas pra morar com ela. E logo no final do filme aparece uma cena reciclada de Homem-Aranha 2 do Sam Raimi que não faz o menor sentido. Essa cena, pra quem não se lembra, tá no Homem-Aranha 2, em que ele até tenta ver a Mary Jane no teatro, mas ele não consegue entrar porque chegou atrasado. E aí ele vê várias viaturas passando e ele tem que virar o Homem-Aranha e ajudar, que ele começa a ter falha nos seus poderes. E aí ele tipo coloca a máscara, dá um salto, puxa a teia e aí aparece ele subindo um prédio. E aí colocaram a mesma cena lá no filme. Cara, é o que eu falo. Tem ponta solta no filme. Pra mim tem menos pontas soltas do que Morbius, mas tem muita ponta solta. Não dá pra tu saber de qual dos aranhas é aquele universo. Se é a aranha do Tobey, se é a aranha do Andrew. O aranha do Tom Holland eu não acho não. Não acho não, porque pra mim não teve nenhuma ínfima citação sobre a aranha do Tom Holland. Então pra mim fica uma briga entre ou é do aranha do Tobey ou é do aranha do Andrew. Só que, cara, é o que eu disse, não fez o menor sentido. Claro que eu fiz vídeos falando sobre a Mulher-Aranha passado, em que tem uma animação do Homem-Aranha de 1997, que ela trabalha com o Beyonder, ou seja, ela trabalha indo para várias realidades. Então talvez aqueles vislumbres que ela teve, tanto que parece ser do Tobey quanto do Andrew, talvez sejam de outras realidades, então, porque ela trabalha dessa forma. Então é isso, foi um filme Friend Family, que foi melhor do que Morbius, mas não foi melhor do que Soldado Invernal. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E por favor, comenta mesmo o que você acha. Cara, você acredita mesmo que foi melhor do que Soldado Invernal? E que Morbius também foi melhor? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada, esse é o canal NK Black, tamo junto!